Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, o Conferências Radiofônicas. Foi escrito por Karl Marschuttel em 1937, 36, 37, enquanto estava encarnado. E essas conferências, como eu sempre digo, vou repetir, elas sempre foram feitas pela Rádio Cultura de Araraquara, PRD4. Então nós estamos na 13ª conferência, foi pronunciada no dia 14 de março de 1937, em que Carbar falava sobre a imortalidade da alma e o universo. Então ele disse, que nós já vimos então, que a imortalidade da alma é um princípio claro e lógico em face da nova concepção do universo. E aí ele trouxe para nós, comentou também, aquelas experiências que foram feitas na época em que foi pesado o corpo astral, ou seja, o corpo, a pessoa tinha um determinado peso e ao desencarnar ele perdia 60 gramas aproximadamente. E isso nos Estados Unidos, o Dr. Duncan McDougall também veio e confirmou, fez a confirmação disso. E então assim, quando diz o Karl Marschuttel que o progresso das ciências, repetindo o final do encontro anterior, o progresso das ciências traz o progresso dos espíritos. O vice-versa acontece também. O progresso dos espíritos requer o progresso das ciências. Por exemplo, o sistema geocêntrico de Ptolomeu concorreu para que pouca atenção se prestasse à alma, chegando os homens daquela época a proclamar o erro organocêntrico. Ou seja, durante 14 séculos, o sistema geocêntrico, ou seja, a Terra era considerado o centro do universo. Considerado oficial, foi adotado nas escolas, vedando a inteligência para o conhecimento do universo. Ai de quem contestasse isso. A Inquisição levava para a fogueira. Quer dizer, isso é ciência? Isso é imposição na marra, goela abaixo. Ou você aceita ou vai para a fogueira. Isso não é ciência. Isso não faz sentido. Então, foi só depois de Copérnico e Galileu, ou seja, do século XV em diante, que a humanidade começou a libertar-se das falsas teorias astronômicas. E a cosmogonia, o estudo aí do cosmos, entrou em verdadeira fase de progresso, mas sustentando ainda acirradas lutas contra os reacionários da luz. Sem elementos necessários para expandir-se, o homem, cerceado pelo dogma e limitado pela falta de instrumentos, que instrumentos tinha na época? Nenhum. Conhecimento? Poucos. Não poderia então receber mais uma verdade nova que veio depois aumentar o patrimônio espiritual. Então agora, diz Karl Marschuttel em 1937, a nossa situação é outra. Já concebemos grandes coisas na infinita extensão do tempo e do espaço. Imagine hoje, com esses telescópios que nós temos, não só aqui, por exemplo, lá no deserto do Atacama, lá no Chile, mas esses telescópios espaciais, o Hubble, por exemplo, que não tem interferência nenhuma da atmosfera, em que ele consegue captar imagens perfeitas, sem nenhuma interferência de nada. Veja quanto conhecimento já tem hoje. Isso ele está falando em 37. O homem já se pode compreender como sendo um espírito encarnado e imortal, cuja pré-existência e sobrevivência ele próprio presente. 1937. Hoje, se alguém tiver alguma dúvida, procura aí na internet o físico Laércio Fonseca. Ele é médium de incorporação, é físico e tem grandes palestras.
E ele prova, e ele tá com teorias fantásticas que ele está quase chegando para provar a existência da alma. É um físico brasileiro que está muito bem, já tem palestras há muitos anos. Mas está aí na internet. Laércio Fonseca, físico, vocês vão achar um monte de coisa. Vale a pena. Eu não entendo que diferença faria para a igreja se a Terra fosse ou não fosse o centro do universo. O que isso ia alterar a espiritualidade? Mas aí ele já falou, Deus estava ali presente e Deus era Deus da igreja só, meu caro. Não tinha outro Deus, não. Esse Deus que era o verdadeiro. Os outros deuses, deixa para lá. Não existe outros deuses. Deus é único. Mas a discussão não era assim. Por que diferença faz se a Terra fosse o centro ou não fosse? Mas não tinha discussão. Não se aceitava. Se você insistisse, você morreria na Inquisição. Ninguém podia ir contra. Não, é dogma. Pô, dogma não se discute. Aceita e cala a boca. Porque nem dogma religioso é. Mas na época Um dogma científico. mais bobo. Desculpe a expressão, mais bobo. Por quê? Não admitiu o uso da razão. Por isso a doutrina espírita, a filosofia espírita, veio trazer contribuições fantásticas para agora. A tal ponto que o Kardec afirmou, se a ciência provar que eu estou errado, siga a ciência. Alguém provou alguma coisa errada dele até agora? Continuando então, compreendido o universo infinito, se compreende a vida e a imortalidade individual num progresso crescente de sabedoria e de virtudes para a conquista de felicidades elevadas, nobres, promissoras. O Espírito já assiste o desdobrarem-se perspectivas com as quais ele nem sonhava. Nós estamos falando isso aqui em 1937. Hoje, 2016. O que nós estamos vendo ainda no mundo, meus amigos e amigas? Essa barbaridade aí, esses atentados terroristas. Por quê? Porque não fazemos parte da mesma ideia deles, somos considerados infiéis. Infiéis a quê? Infiéis a quê? Pense. Olha que loucura. Não estamos usando a massa cinzenta adequadamente que Deus nos deu. Nós, seres habitantes do planeta Terra. Temos que conviver com essas barbáries, com essas barbaridades, com todas essas coisas que não têm sentido. Você não pensa que nem eu? Então eu vou te matar. Ué, mas peraí, isso já foi. Essa época negra já foi. Isso não existe mais, mas existe para certas pessoas. Por que eles são assim? Trevosos que estão aqui exatamente para ir contra tudo aquilo que o Cristo ensinou. Porque não aceitam o Cristo. Vão conseguir vencer o Cristo? Jamais. Jamais. Mas por que acontece isso? Porque, como o próprio Cristo comentou, é necessário que haja um escândalo. Mas ai daquele que for o causador do escândalo. Mas para que existe o escândalo? Existe bala perdida ou bala achada? Algum desses irmãos que morreram lá no atentado foi uma imprudência de Deus? Não. Não. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o Pai não tenha conhecimento. Se formos vasculhar o passado, é tenebroso. Por isso Cristo falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não vamos levantar o véu do passado. É tenebroso de cada um de nós. O que passou, passou. A partir de hoje, vamos trabalhar seriamente e dentro do bem, conforme o Cristo ensinou, para que possamos crescer, evoluir e corrigir as bobagens do passado, que são muitas, meus amigos e amigas. Senão, nós não estaríamos aqui neste mundo de segunda categoria. Teríamos ido embora já, por merecimento. Se estamos aqui, é por merecimento também.
Não é por acaso que caímos aqui de paraquedas, não. Então, tudo que está acontecendo, por quê? Por imprudência do ser humano, que não quer se desligar das coisas materiais. Desencarna aqui, como diz o doutor Inácio Ferreira, chega lá, eu não tive vida lá, não. O mundo material não existe, a Terra não existe, é sempre esse aqui. Quantos que estão aqui? Não, o mundo espiritual não existe. Isso é bobagem. Isso é invenção da cabeça de vocês estão doentes. Preguiça mental de estudar, de buscar, usar a lógica, a razão, essa beleza que existe no universo. Por isso que Deus está dando essas diferenças todas, meus amigos. Então eu vou repetir. O universo não é mais esse estranho edifício construído do mais fino cristal. A Terra foi destituída do centro do universo, que prendia as almas a 3 alternativas: céu, purgatório e inferno. Já se vê mundos sucedendo a mundos, sistemas planetários desdobrando-se por todo o infinito. A uma constelação sucede outra. Enfim, no grande cosmos, olha só, os universos, plural, são sem conta. Os universos são sem conta, deixando-nos deslumbrados de suas magnificências e esplendores. Morreu, acabou, eu vou ficar esperando o julgamento quando Deus achar que vai julgar. Gente, nós estamos falando de universos. Que bobagem pensar que a vida é única. Uma vez só chegou aqui, vai ficar dormindo eternamente até o julgamento. Olha, é pensar muito pequeno. É achar que Deus é um ser humano imbecil como nós somos. Não podemos pensar. Deus é entidade suprema, causa primária do universo. Do universo, plural. Universos, dos multiversos, que estão intercalados um no outro. E nós estamos achando que vamos ter uma única existência. Alguma grande parte, pelo menos, pensa assim. Temos que usar a nossa massa cinzenta para raciocinar dentro da lógica, do equilíbrio, da harmonia e desse amor que existe no universo, meus amigos e amigas. Continuando, alguma pergunta, algum comentário até aqui? Então vamos em frente. A razão de ser da alma, a razão para a imortalidade, porque existe o progresso para o espírito, porque um campo infinito se lhe oferece para estudar, progredir, saber, amar e felicitar-se. Qual é uma das máximas do Espiritismo? Eu sempre repito aqui: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Está aqui, é o que ele está dizendo. Sem estudo nós não crescemos. Nós continuamos aquele mesmo marcador de passo, marchando sem sair do lugar. Estudou, a gente avança. Não estudou, fica marcando o passo. Está aqui, ó. O Caibá está dizendo isso para nós. 1937. Não tínhamos ainda todas as informações que o Chico trouxe. Que o Chico trouxe de André Luiz, de Emmanuel, Humberto de Campos, enfim, de todos esses espíritos que se comunicaram, estão mostrando para nós coisas fantásticas no mundo espiritual. Continua Caibá. Então, abatidas todas as bastilhas que aprisionavam o pensamento humano, nasce na mente a esperança. O amor nos envolve com um manto de luz e nós caminhamos confiantes no nosso futuro, certos de que Deus, que tudo criou e tudo rege, não poderia dar-nos uma sorte ávara, nem uma existência de dissabores, de lutas e de dores,
para nos condenar a um inferno eterno ou nos mostrar num túmulo, como vemos, como ponto final da vida. Não tem sentido. E vem aqui, trabalha e tal, é só porque eu briguei com o Beli, me desentendi com o Mário, eu vou para o inferno. Ou então eu vou ficar lá no túmulo, ou então eu vou ficar dormindo. Não tem sentido isso. Isso é coisa infantil, pensar uma bobagem dessa. Não tem sentido, meus amigos, amigas, internautas. Deus criou essa maravilha, universos, multiversos, nos deu a oportunidade de sair da simplicidade e desconhecimento de tudo para irmos desenvolvendo o amor, justiça, perdão no coração, entendendo o amor para valer, um dia chegar junto a Ele. Vai ficar lá adorando um anjo ou Deus tocando uma harpa? Não, isso não existe. É trabalho, trabalho, trabalho. Cristo falou, meu Pai não cessa de trabalhar e nós vamos ficar aí numa rede, tomando água de coco? Que é isso, meus amigos? Isso não existe. Comentários, perguntas? E aí? Pois é, não é brincadeira, mas é lindo demais, é muito sério. Tem muita maravilha em tudo isso. Mas é que nós não queremos pensar. Esse é o grande problema. Temos preguiça mental. Quando eu digo nós, eu coloco a humanidade, eu não coloco o eu, o um ou dois, eu falo como um todo. Porque há quantos anos o Cristo já veio aqui? Há 2016 anos. O que nós mudamos, meus amigos? Então, eu acabei de falar. Estamos matando. O que ele ensinou? Amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O que nós estamos fazendo? Estamos matando. Estamos roubando. Vamos ali. Ah, se me dá essa bobagem aí que não tem valor nenhum, se não me der eu te mato. Bum, bum. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa, gente? Cadê o amor ao próximo? Faz 2000 anos que ele veio aqui. E para ele chegar aqui demorou 4000 anos. Ele se preparando para entrar nessa coisa densa, grosseira, pesada. Mas ele veio. E aí? Maravilhoso. Tudo lindo. Mas nós não sabemos enxergar. Como eu brinco sempre, nós estamos que nem a minhoca, rastejando no chão. De vez em quando dá uma vontade de levantar a cabeça, não consegue segurar, cai no chão e continua. Impressionante, viu? Impressionante. Era para estarmos, como disse o Chico, se nós aceitássemos tudo o que o Cristo ensinou, nós iríamos ver coisas fantásticas, descobertas, entre aspas, fantásticas. Celular, por exemplo, isso aqui é brincadeira. Nós estaríamos vendo como na física quântica que o elétron, de repente, ele salta de uma órbita para outra, ninguém sabe como. Imagine uma comunicação desta forma. O celular ia ser uma coisa do passado que nós temos hoje absurdíssima. Mas o que nós vamos fazer? Entender isso como? Nós não sabemos nada disso, não temos condição. Imagine se Deus permitisse que alguém conhecesse certas técnicas, certos avanços da ciência. Iria usar para o bem do próximo? Ou para dominar o mundo? Eu sou o grande, se ninguém me obedecer, eu mato todo mundo, é meu, eu é que posso. Gente, nós estamos perdendo tempo. Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Nada? Então vamos lá. Uma nova era. Agora vai falar sobre uma nova era. Uma nova era surgiu para o nosso planeta. Uma nova luz envolve o nosso mundo. Nós estamos convidando-vos para fitar essa nova era. Com estas conferências, não temos a astuta pretensão de nos celebrizar, nem trabalhamos com fins inconfessáveis. O nosso intuito, diz Carvalho,
é convidar-vos ao estudo. E mais, a vos induzir ao livre exame, fazer-vos compreender que o Espiritismo não é o que dizem seus adversários, inscientes e apaixonados, na maioria despeitados. É uma ciência profunda, é uma filosofia sem igual, é uma religião extraordinária, maravilhosa, natural, que tem por base Deus, vida, o Espírito. O Espiritismo veio trazer-nos grande contribuição, quer dizer, enorme contribuição para resolver todos os problemas que se baseiam na vida, na morte e suas consequências obscuras e desconhecidas. Emmanuel diz que o Espiritismo fica muito claro. O Espírito, a ciência e a filosofia aqui na Terra estão amparadas por Deus. Que elas só desenvolverão apoiadas em Deus. Que é isso que eu falei há pouco desse físico, Laércio Fonseca, é o que ele coloca nas palestras dele. E isso quem disse? Emmanuel, está em um dos livros de Emmanuel. Deus, ciência e filosofia. Elas só conseguem avançar se estiverem apoiadas em Deus, senão elas ficam perdendo tempo aqui, ficam girando em falso. Os fenômenos positivos do animismo e do espiritismo, continua Caiguá, nos dão a certeza de que o homem não é só matéria e força, e mesmo o paralelismo da fenomenologia psíquica e fisiológica, tão invocada pelos doutores materialistas, não explica mais do que uma relação de dependência entre a alma e o corpo, que em vez de propender para o materialismo, vem em apoio do princípio anímico, quer dizer, da alma de cada um de nós. Então, eu já leio bastante, costumo discutir, mas eu pergunto aos senhores aqui presentes, até quando será que Deus vai nos dar chances, oportunidades para que a gente desperte esta necessidade de ler, estudar, e corrigir e ir para frente? Até quando? Dizem alguns aí, pelo que nós temos lido, que já não será em 2012, como dizia a doutora Marlene, mas a partir de 2019 as coisas vão acelerar, e nós estamos vendo. Estamos vendo, aí morre aqui, tem um atentado ali, cai um avião aqui, não sei o que, um atentado, pá. Aí veio lá na Turquia, um negócio lá, uma insurgência, já morre mais 300, 400, e aí vai, gente. E aí, até quando? De repente não sabemos quando vai acabar toda a nossa oportunidade. Então não podemos deixar para amanhã. Temos que estudar, como ele diz aqui. E no Brasil, nessas Olimpíadas? Eu não acredito que vá ter algum problema, não, honestamente. A gente não está preparado para isso. Mas eu não acredito, não. Sinceramente. Essas coisas acontecem onde não se espera, né? Ninguém esperava lá no eu não início. acredito. Pode até acontecer, pode. Mas a espiritualidade está trabalhando muito para que o Brasil realmente seja o coração do mundo. E o Brasil, para ser o coração do mundo, ele tem que estar pronto para começar a receber todo mundo que virá para cá. Esses imigrantes que vão tomar conta do Brasil. O que vai ser o Brasil? São Paulo, Paraná, pedaço do Mato Grosso, isso vai ser Brasil. E o resto? Vão ocupar, gente. Se acabaram as terras das pessoas em outros lugares, vão para onde? Vão para onde tem lugar para pisar. E pelo que nós temos lido, parece que aqui será um dos lugares em que sobrará terra para se pisar. No Brasil, Agora, desculpa, mas nós temos que ficar numa boa? Não. Muita oração. Temos que rezar bastante, pedir a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, para que
utilizem esta doação que nós faremos através de oração para tentar impedir que haja uma catástrofe aqui. Mas estamos livres? Não, não estamos livres. E anteontem, foram identificados 37 ou 39 brasileiros já filiados, convertidos a essa ideologia do Estado Islâmico, pelas redes sociais e tal. Todos têm o livre-arbítrio. Cada um vai... Tá bom. Vão chegar de avião, já estão aqui. Então veja. Viu? Na Alemanha ontem, uma menina de 17 anos entrou com um machado, matando pessoas dentro de um Então eu te trem. pergunto, cadê todo o ensinamento do Cristo? Vocês percebem? A maioria das pessoas entende os ensinamentos do Cristo como algo assim, supérfluo, como algo que foi dito para os velhos, para as crianças, para quem não tem nada que fazer. Eu sou um trabalhador, eu sou um doutor, isso não é para mim. Como não é para mim? Lógico que é. Por isso temos que estudar e pensar, puxa, um espírito desta magnitude e perfeição para vir aqui nos alertar e eu ignorar, então mostra que eu sou um ignorante mesmo. Ignorante total. Não estou usando a massa encefálica para pensar, para raciocinar. Frente a essa grandiosidade que nós acabamos de falar, o universo, multiverso, essa quantidade de universo, tudo entrelaçado. Eu vi um religioso ontem no Canadá, Não. ele usou acho que 500 e alguma coisa, $1.000, que era dinheiro para os refugiados do Iraque, para a reconstrução da vida deles, usou em jogos de azar. Perdeu tudo. Sem comentário. Disse que nos Estados Unidos esse dinheiro ajudaria 163 famílias aproximadamente. É uma pena. Some aqui mesmo. Então vejam vocês, eu queria só confirmar o nível evolutivo do ser humano. É eu e eu. Os outros eram os outros. Né? É um padre. Colocou lá ajuda e tal, os refugiados, e ele usou dinheiro para ajuda. Confessou. Aquele muito for dado, desse muito será exigido, tá certo? Então ele fez isso, ele teve o livre-arbítrio. Ninguém impôs, nem proibiu, ele fez. Pô, plantou agora, vai colher. Vai colher e vai colher mesmo, como diz o Cristo, ceitil por ceitil. Infelizmente a igreja não puniu, ele foi preso, solto sob fiança, e está ali aguardando em liberdade. Mas veja bem, esse é um caso. E os que não aparecem? E o que nós vemos aqui no Brasil? Tudo igual, gente. Pedofilia. Precisamos ficar assustados, falar, Estados Unidos. Nós temos exemplo aqui. Somos todos iguais, como diz na gíria, farinha do mesmo saco. Não temos diferença nenhuma. Somos iguais. O dinheiro que se gastou aqui com construções de estádios para a Copa do Mundo e atualmente nas obras para as Olimpíadas, o que faria o Brasil com esse dinheiro, com tantas escolas e hospitais? Lamentável. Não há um escalonamento de prioridade para o país. Os desvios foram assustadores. Então não precisávamos estar passando por essa dificuldade de saúde, educação, nada disso. Se tivesse seriedade. Mas não temos, infelizmente. Estamos aí trabalhando, quem sabe o judiciário um dia vai ser algo sério, o executivo sério, o legislativo também sério, fazer leis sérias e não brincar como brinca hoje. Quer dizer, não tem, isso faz parte. O Rio de Janeiro construiu um maravilhoso, um fantástico Museu do Futuro, mas não tem hospital para atender a população. O que é prioridade? Não é só o Rio, é todo o Brasil. É todo o Brasil. Não é só um exemplo assim, de obras caríssimas. Né? Mas veja, depende de quem? De você, de mim e de todos nós. Você é responsável, eu, ele. Por quê? Nós aqui colocamos esse pessoal lá, porque na hora de votar não vai saber, quem é esse indivíduo? Ele é malandro? Não, esse eu não voto. Vou votar em gente séria. Mas alguém pesquisa ou vai pela informação da televisão ou porque alguém falou? Tem que pesquisar, usar a massa cinzenta. Então nós somos responsáveis, estamos colhendo aquilo que estamos plantando. Porque nós temos um hábito horroroso, nós brasileiros, de achar que
o pai vai resolver, a mãe vai resolver, o governo vai resolver, fulano. Não, está na nossa mão, nós temos que começar a resolver. Nós fazemos parte desse todo. E como parte do todo, nós podemos influir no todo. Mas temos que querer influir, mas não querer acomodar. Ah, deixa como está para ver como é que fica. Infelizmente é Fácil, assim. fácil não seria, né? Mas temos que começar. Muitos embates iriam acontecer. Temos que começar. Mais comentários, perguntas, meus amigos? Pois não, ó. Não existe o santo, tanto de lá como de cá. Por exemplo, de ontem para hoje, deu no jornal que no norte do país, os pais não gostaram da atitude da direção da escola, foram lá e destruíram a escola. Olha os filmes. Mostrei os filmes lá, o documentário cutucando forno, caiu tudo. Acabaram com a escola. Resultado, eles vão responder por isso. Amanhã vão falar que o filho se transformou no bandido porque não tinha escola. Eles colaboraram com isso. Nós não temos do que reclamar, né, mãe? Nós somos uma pátria abençoada. Não temos neve, não temos grandes enchentes, não temos tufões, não temos terremotos, nada disso, gente. Olha que pátria abençoada. Temos que trabalhar só. Não querer viver encostado. O governo me dá Bolsa Família, me dá isso, me dá aquilo, e eu ficar numa rua. Isso não existe. Ninguém vem passar férias na Terra. Nós saímos do mundo espiritual e viemos aqui para trabalhar, para corrigir erros do passado. Então, para que tentar ficar numa boa? Isso não existe. 100 anos aqui é um relâmpago lá, gente. Já já nós temos que ir embora. E aí? Como é que vamos prestar conta? Porque acha que vai chegar lá, vai ter banda, vai ter tapete vermelho, vai ter hotel, vai ter tudo de primeiro? Não, a vida continua. E só que dá um aperto. Coisa dá um aperto. E aí, como é que fica? Então vamos continuar? Caibara agora vai falar sobre o corpo espiritual. As experiências de exteriorização da sensibilidade e da motricidade mostram muito bem que o indivíduo, submetido a sérias investigações feitas por sábios eminentes, como tem sido, abandona o cérebro e se expande além dos órgãos, como o músico que deixa o instrumento e se manifesta independente do instrumento. O desdobramento da personalidade, tal como se tem dado com vários indivíduos, e eu já vos citei o caso de Santo Antônio de Pádua, só para lembrar quem é o Santo Antônio de Pádua. Ele estava na Itália e ele parou, ficou com o corpo imóvel, saiu do corpo, se manifestou, se apresentou em Portugal, o mesmo corpo se materializou, defendeu o pai que estava sendo julgado, conseguiu absolver o pai que estava sendo acusado injustamente, e depois retornou lá para o corpo e assumiu o corpo, que é o que ele fala aqui, Santo Antônio de Pádua. Então esse caso que ele citou veio comprovar a existência em nós de um outro corpo denominado corpo etéreo, chamado por São Paulo corpo espiritual. Outros chamaram de forma mesmeriana, outros chamou vários nomes, até que Kardec intitulou perispírito, porque é um corpo que envolve o espírito, que é o que mantém o nosso corpo físico em movimento. É este o corpo com o qual sobrevivemos à morte, segundo se verifica em todas as ocorrências espíritas. Talvez seja devido à ignorância desse corpo que a ciência materialista não admite a imortalidade do eu. Mas o progresso não cessará por vontade humana
não cessará nem pelos entraves que a ciência oficial lhe opõe. Os reacionários de antigamente não conseguiram suprimir o movimento da Terra. Assim também o Espírito aparecerá como o Sol ao meio-dia aos seus negadores. É preciso não esquecer que a negação da sobrevivência não se baseia em princípio científico algum, nem no raciocínio, nem na lógica. É um dogma materialista, tal como são os arcaicos dogmas das crenças sectárias. Então, quem nega a existência do Espírito, também não consegue comprovar que o Espírito não existe. Não, não existe algo, então me prova que não existe. Não consegue provar. Então veja, que ciência é essa? Hoje a física, a matemática já estão se aproximando mais da ciência espírita. Estão chegando num ponto, opa, aqui não dá para passar, está faltando alguma coisa. Que é esse elo que eu falei, que Emmanuel menciona. Ciência, filosofia e Deus, está aqui. Ó. Ciência e filosofia se entendem, mas não dá para continuar sem a existência de Deus. Perguntas, meus amigos, comentários? Veja que a nossa tarefa de todos nós é bastante ampla. Repito o que eu disse há pouco. Ninguém veio passar férias na Terra. Ninguém veio aqui para fazer de conta ou para levar vantagem. Todo mundo veio para trabalhar, para se preparar e corrigir bobagens homéricas que fizemos no passado. Perguntas, comentários? Então, muito obrigado a todos. No próximo encontro nós continuaremos no item prudência e negação sistemática. Saúde e paz e até o próximo encontro, meus amigos.